A paz do Senhor, meus amigos, jovens, irmão, irmã, que estão na escuta e assistindo a mais um Jovemcast. O Jovemcast Cristão, ao qual nós temos o prazer, de falar sobre os mais variados temas, mas sobre os olhos, a visão do nosso Senhor Jesus. E hoje nós temos o privilégio de ter um pastor abençoado, um pastor jovem aqui conosco, que veio junto com o pastor Alessandro Aguiar no congresso da UMADSAR, pastor Felipe Borges. Eu quero que o senhor se apresente para todos os nossos telespectadores. Olá, querido ouvinte, a paz do Senhor Jesus. Como citado, eu sou Felipe Borges, sou pastor de adolescentes na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Tenho o grande privilégio de coordenar a Força Team. Força Team é nosso departamento, nós temos aproximadamente 1.500 adolescentes na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus para o meu pastor presidente, o pastor Nilton dos Santos, o pastor Leandro dos Santos e também o pastor Alessandro Aguiar, qual eu estou acompanhando durante esses grandes dias no congresso da UMADSAR. Eu falava com o Felipe, a gente não imaginava que ele estaria presente aqui, porque senão a gente ia achar uma maneira de preencher uma agenda para ele falar, ministrar para nós, porque realmente é maravilhoso ter um pastor jovem. E pasmem, o pastor Felipe Borges tem apenas 23 anos. E eu quero que você cite alguma das suas responsabilidades aos 23 anos e como isso se iniciou, na sua vida, ali no seu ministério. Amém, Wesley. Eu sou natural de Goiânia, Goiás. Com 18 anos eu saí de Goiânia e fui para o CTM Vida. O CTM Vida é o Centro de Treinamento Missionário que está na região de Gaspar, mas pertence à igreja de Blumenau. Lá vão jovens chamados e vocacionados para serem treinados, depois enviados tanto para cidades, também para fora do país. É interessante que comigo, na minha turma, tiveram um casal de Moçambique, uma moça do Timor-Leste e o primeiro indígena do CTM. Então nós tivemos bastante culturas reunidas para aprender sobre Cristo e sobre o seu Evangelho. Então fiz ali 1 ano e meio de seminário, aprendi ali, fiz meu estágio em Blumenau, então o Senhor aprovou que eu fui convidado para continuar morando ali. Nesse meio tempo eu conheci a minha bela esposa, a Maria Eduarda, a Duda Borges agora. Graças a Deus. Agora está com o meu carimbo. Temos 2 anos e 3 meses e 4 dias de casado. Ei, não dá para esquecer. Não dá. Estamos muito felizes trabalhando em Blumenau como pastor de adolescentes. Trabalhamos para o rei de forma integral. Então nós cuidamos dos adolescentes, cuidamos da juventude, também servimos em outros cenários da nossa amada igreja de Blumenau. Mais ou menos quantos adolescentes o senhor faz essa coordenação lá? Na cidade nós temos 1.500 adolescentes. Também sou líder da Força Team Sede. Nós temos 150, 160 adolescentes. E também coordeno os líderes. Somos 189 líderes. E a minha diretoria tem 17 pessoas. Então tem bastante líderes, bastante adolescentes, bastante trabalho para ser feito. E como o senhor encara esse ministério jovem, a gente pode dizer assim, por mais que o senhor já tenha uma caminhada, mas 23 anos de idade, exercendo em plena excelência para Deus esse ministério, comparando com pessoas que muitas vezes exercem o ministério com 40, 50, que muitas vezes é o mais comum, com mais tenra idade, Como o senhor encara esse ministério jovem na sua vida? Nós temos algumas maneiras de encarar esse ministério. Eu posso encará-lo como uma vítima, e dizendo que eu não sou capaz, que eu não consigo, de que eu sou muito novo. Mas ao mesmo tempo também eu posso encará-lo, que é o que eu e minha esposa preferimos, a partir de um privilégio. Então eu me sinto privilegiado, porque além de encarar o ministério, os meus pastores estão diariamente me discipulando, me mentoreando e sendo uma base para que eu possa alçar grandes voos. A responsabilidade é enorme. Imagina, eu tenho uma geração em minha mão, uma geração dos 12 aos 18 anos, que a partir deles nós podemos acreditar não só no presente da igreja, mas provavelmente eles serão os pastores dos meus filhos, dos nossos filhos. Eles serão os próximos pregadores, os próximos doutores, os próximos profissionais. Então é uma grande responsabilidade. Mas eu me apego muito à fala de que quem convidou paga a conta. Então, inclusive, se você me chamar para jantar depois do culto, vamos ter que providenciar.
Aí minha ideia é de que quem convida paga a conta. Então, o Senhor, Ele sustenta, o Senhor, Ele direciona, o Senhor, Ele usa pessoas para exortar, admoestar, mas também impulsionar. E isso que eu vivo hoje em Blumenau. Sou muito grato a Deus pelos meus pastores, que são meus discipuladores, meus mentores. Eu tenho muitas responsabilidades, mas hoje eu sou apenas um Timóteo. Timóteo em exercício, mas que os Paulos têm me ajudado a viver o extraordinário apenas com 23 anos. Eu acho isso extraordinário, reconhecer que as grandes oportunidades que Deus tem dado no ministério não é motivo de soberba, mas sim motivo de privilégio, de sentir agraciado e entender que realmente tem uns Paulos, né, que estão aí para nos ajudar, nos ensinar, às vezes também dizer um não com firmeza, ou também às vezes dizer sim, vá, alavancar também, e saber que Deus cuida de tudo. Mas isso só é uma característica de alguém que entendeu, né? Que é Deus que faz tudo, que é Deus que vai fazer acontecer e que é através dele, que não depende nada de nós. Então a gente fica muito feliz e realmente conhecer sua vida como um pastor jovem e o sentimento é real no nosso coração. Nós queríamos muito lhe ouvir ministrar, mas a gente sabe que logo terão que retornar, né, a Blumenau, mas vamos tentar achar uma maneira aí de um dia poder ter a oportunidade de lhe escutar. Mas vamos entrar num tema central, então, do vídeo de hoje, que é sobre o discipulado. E nós falávamos que não é a respeito do discipulado do neófito, do novo convertido, passo a passo, mas sim o discipulado de eu e você, né? De você ter mais maturidade na fé e eu desejar aprender mais sobre Cristo, me aproximar e ter esse companheirismo. Como é que tu vê esse discipulado? Essa ideia de discipulado, vamos pensar a partir de Paulo e Timóteo. Só que antes de entrarmos em Paulo e Timóteo, eu queria trazer um outro personagem, que é um tanto quanto enigmático. Quando Paulo cita para Timóteo que ele terminou a sua carreira, que ele guardou a sua fé, que ele combateu o bom combate, alguns versículos anteriores, Paulo vai dizer para Timóteo procurar vir depressa, porque Demas o desamparou. Demas, ele é um enigma na história bíblica. Demas aparece apenas 3 vezes. Em Colossenses e em Tessalonicenses, ele vai aparecer como um obreiro, um auxiliar, um discípulo de Paulo. Só que é muito interessante porque essa terceira e última vez que Demas aparece, é Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, vem até mim, porque Demas me desamparou amando o presente século. Então, muito mesmo de qual está e onde está o nosso coração como discípulo, não é só sobre quem está nos discipulando, mas também sobre o nosso coração. Quer melhor discipulador, quer melhor missionário, quer maior professor do que Paulo, Demas estava ao lado dele, Demas um jovem, estava vivendo ao lado dele. Só que Demas amou o presente mundo, o presente século. Então nós precisamos entender isso, de que o nosso coração tem que estar sendo um coração ensinável, um coração humilde, coração de que realmente não sei de nada e que eu preciso aprender, mas que eu preciso de alguém para caminhar junto comigo. Então, Demas, ele caminha com Paulo, mas ele não caminhou com Deus de Paulo. Caminha com Paulo, viveu coisas extraordinárias, abriu muitas igrejas com Paulo, mas acabou perdendo o sentido verdadeiro do seu coração. Então, para mim, a minha ideia, o discipulado, o primeiro passo, é o meu coração estar voltado a viver o extraordinário, a viver as coisas grandes em Deus, mas também com o coração ensinável. A partir disso, Paulo, então, ele vai discipular Timóteo para que um Paulo termine a sua carreira, termine o bom combate. Ele precisa de um Timóteo. Daqui a alguns anos, daqui a um tempo que Deus permitir, quando eu entregar a força a ti, o meu maior êxito não será o quanto eu fiz, mas o quão capaz eu deixei alguém para continuar fazendo. Fazer grandes congressos, viver grandes momentos, é muito bom, é extraordinário. Mas o verdadeiro êxito de um trabalho são os Timóteos que eu deixo para continuar. Claro, se eu não forjar alguém, Deus levanta. Deus me tem mais 300, tem mais 1000, Deus tem os seus. Mas a minha ideia de discipulado é isso. É a vida na vida. É viver o extraordinário. Na adolescência,
Eu vivo muito isso com os meus adolescentes, porque discipulado para eles é justamente vida. Um adolescente meu, eu vi que ele estava mal, então eu convidei para conversar. Ele não me abriu nada. Ele não falou das suas crises, não falou dos seus traumas, não falou das suas angústias. Então eu senti no meu coração de trazer ele para perto. Um dia eu fui no ensaio, levei ele. Um dia eu fui no supermercado com a minha esposa, levei ele. Um dia eu fiz uma janta em casa e chamei ele. Fui jogar futebol, fiz minhas atividades normais e estava com esse adolescente. E então, a partir disso, ele viu que ele poderia abrir o coração para mim. Porque a minha vida realmente refletia a Cristo. A ideia de Paulo, quando disse ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, é justamente essa. Caminhe mais próximo de mim. O grande problema é que, às vezes, a minha geração, eu infelizmente fazemos parte, corremos o risco de fazer parte disso, é que nós não batemos no peito e dizemos: olha para mim, eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, tenho minhas dificuldades, mas eu procuro ser como Cristo. Se você olhar para mim e ver tudo de bom que há em mim, esse não sou eu, esse é Cristo. Agora, se você olhar tudo de ruim que existe em mim, não é Cristo, sou eu mesmo. Então, essa ideia de vida na vida, de viver o extraordinário, de discipular pessoas, a partir do Filipe que eu sou, fora do púlpito, talvez dentro da minha casa, nos ambientes que eu estou inseridos, nas minhas redes sociais, no que eu sigo, eu deixo de seguir. Essa ideia de discipulado é a vida. Cristo discipulou vivendo. Cristo discipulou caminhando com pessoas. Cristo discipulou na beira do mar. Cristo discipulou nos templos. Cristo discipulou repartindo pão. Ser discipulado. A vida é um constante discipulado. Então, nós precisamos, como Paulo, gerar Timóteos. Mas também, para gerar Timóteos, nós precisamos um dia ser um Timóteo. Na minha visão, eu quero ser um eterno Timóteo, forjando como uma pessoa, um Paulo. Então, eu quero ser um Timóteo por ter pessoas acima de mim, mas também quero me viver numa posição de que sou um Paulo para impulsionar pessoas a crescer em Deus, em Cristo, e que quando eu terminar a minha carreira, quando eu terminar o meu bom combate, quando eu guardar a minha fé, eu posso deixar não herança nas pessoas, mas um legado. Quando Paulo diz que ele combateu o bom combate, que ele terminou a sua carreira, ele termina dizendo que ele guardou a sua fé. Talvez uma ideia de aposentadoria, uma ideia de jubilação, é para nós obreiros, pastores, para nós que trabalhamos no dia a dia, então nós precisamos aposentar. Mas Paulo está dizendo que algo dentro dele nunca vai parar. Paulo está dizendo que algo dentro dele nunca vai cessar, que é a fé que ele tem guardada em Cristo, que ele tem firmada e guardada no Senhor. Que daqui 70, 80 anos, eu e você e o Wesley possamos ter essa consciência de que nós também precisamos parar. Porque se Paulo não para, Paulo já continuaria mais um pouco sem forças. E tem uma geração vindo atrás de nós que está querendo, que está ansiosa, que está voando, que só precisa ser direcionada. Então nós precisamos discipular eles. É melhor ter um jovem, nós precisamos frear, do que um jovem que nós precisamos ficar empurrando. Aleluia. Olhando o senhor falar, a gente entende o porquê Deus te chamou tão novo. Porque Deus te chamou jovem. E olhando sua vida, olhando o seu ministério, posso dizer que isso é inspirador. Isso é motivacional. Nós não nos conhecemos profundamente, nós não somos íntimos, nos conhecemos agora no Congresso do Almatzar, mas vendo Jesus em ti, isso dá novas esperanças, alegria em saber que nós não estamos sozinhos. Existe um jovem também na batalha, existe um jovem que está à frente, que não está na retaguarda, pegando a responsabilidade depois que já passou em muitas mãos, mas que tem um jovem que está na frente, pegando em primeira mão a responsabilidade e não fugindo da missão. Que todos os jovens possam ter esse amor pelo Cristo da cruz que morreu por nós, mas que também está vivo, que o Senhor tem. A gente fica maravilhado e ver o Senhor com esse ministério tão jovem é algo maravilhoso. A gente vê o Espírito Santo agindo através da sua vida. Amém, glória a Deus. E eu quero que o Senhor deixe um conselho para aqueles que estão nos assistindo: como viver esse ministério na sua juventude,
Porque muitos talvez estão olhando e pensando, não, mas isso aconteceu porque ele fez o seminário. Não, mas isso aconteceu somente porque ele tem condição financeira, ou porque ele teve alguém que indicou, ou porque ele sabe falar bem, ou porque tantas desculpas muitas vezes a gente vê a juventude colocando para não exercer o ministério e não exercer o chamado que Deus está tendo. Qual que é o conselho para esses que estão assistindo e que muitas vezes estão colocando desculpas para viver o extraordinário, o ministério que Deus tem para eles? Amém. O meu conselho é muito simples. Primeiro que eu não tenho padrinho nem padrasto. Quem me chamou foi meu pai. Então, meu pai me escolheu, meu pai me chamou e o seu pai também te escolheu. O seu pai que está no céu, o seu pai que é citado na nossa oração do Pai Nosso, ele te escolheu, ele te chamou, seja de forma integral na obra, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja na tua escola. Você tem 1000 motivos para dar desculpa, mas você só precisa de uma atitude para viver o extraordinário de Deus. Então, nós precisamos escolher entre desculpas e entre atitudes, que o Senhor possa fazer queimar os nossos corações. Eu gosto muito do texto de Lucas 24, do 1 ao versículo 12, Jesus ressuscita, mas do 13 ao 40, os discípulos estão caminhando para Emaús. Jesus aparece ao lado deles e eles não o conhecem. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, Jesus aparece e um pergunta para o outro, por que ele nos falava, mas não ardia mais os nossos corações? Nós precisamos ter o nosso coração em chamas. Nós somos cristãos aonde nós estivermos inseridos. Você precisa carregar isso no seu coração. E a partir disso você terá certeza de que não foi o líder, não foi o pastor, não foi qualquer pessoa que te chamou. Foi o bom Pai que está no céu. O coração daqueles discípulos estava em cinzas. Mas que o nosso coração volte a queimar por Jesus. E quando tem alguém com o coração em chamas, não é sobre condições financeiras, não é sobre quem indicou, não é sobre o que ele fez ou deixou de fazer. É sobre alguém que percebe uma necessidade e diz, Senhor, eu sou gago, talvez eu não consiga falar, não fluo bem nas minhas palavras, mas eu tenho meu coração. Se meu coração te serve, eis-me aqui. Então, jovem, irmã, irmão que estamos ouvindo, minha palavra no seu coração é justamente essa. Você só precisa queimar por Jesus. E o resto Ele fará, te direcionará, e você viverá o extraordinário de Deus. E eu não sei como eu fui parar em Blumenau, como eu vivo o que eu vivo hoje, a não ser por engajamento do céu. Nunca forcei nenhuma porta, mas teve ele tem a chave de Davi sobre a sua mão. Quando ele fechar, ninguém abre, mas quando ele quer abrir, aleluia, ninguém fecha. Queime por Jesus. Que seu coração não viva em cinzas, mas viva em chamas. Felipe, muito obrigado. Que Deus venha abençoar o teu ministério, a tua família, e que os teus filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus. Jesus. Você transpira Jesus na sua maneira de falar, agir, e nós estamos maravilhados em te conhecer. E espero realmente de coração que Deus dê a oportunidade de nós poder ouvir e ter mais um momento de comunhão com vocês. Você que assistiu o Jovem Cast, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Deus abençoe os patrocinadores ao Matsar. Vocês estão apoiando toda essa juventude, tudo que está ocorrendo, para que jovens saiam do caminho, muitas vezes, da prostituição, das drogas, da perdição, e venham ter o encontro de Jesus. Então, muito obrigado e até o próximo Jovem Cast.